Gente, por mais zelosos que a gente seja em relação às escrituras, à pregação do evangelho, nós temos que cuidar nesse período, porque nós estamos vendo manifestações aí em relação mudanças na Igreja Católica e nós não podemos usar disso para poder brigar com as pessoas, para gerar um evangelho de brigas, quando Jesus nos chamou para amar. O mandamento de Jesus Cristo é amor. Deus nos ensinou que Ele quer que a gente receba como o Pai recebe as pessoas, para restaurar, indo pelo Espírito e não por força humana, por violência, independente do que a gente pensa, se o outro está certo ou não. Deus não nos chamou para viver em brigas, Ele nos chamou para usar do Evangelho para olhar para Cristo e não para se distanciar de Cristo. Paulo nos diz: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo ali não estava nos incentivando a brigas. Inclusive, Paulo nos relata lá em Coríntios sobre a importância da unidade na igreja. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 12, ele fala assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito nós fomos batizados em um só corpo. E lá em Gálatas 3:28, Paulo é usado pelo Espírito Santo para nos mostrar que não existem judeus, nem gregos, nem gentios, nem homem, nem mulher. Todos nós somos um em Cristo. E uma vez que o Espírito Santo aceitou tanto os judeus quanto os gentios, quem somos nós, diferentes denominações entre os gentios, para ficar brigando entre igrejas e ministérios? Deus não se agrada disso, e a parábola do bom samaritano nos alerta exatamente disso, a necessidade de nós olharmos para quantas pessoas estão caídas, precisando da palavra para conhecer Jesus e assim serem salvos, enquanto tem pessoas perdendo tempo com discussões por suas diferenças e que ouvem o chamado de Cristo Jesus através do Espírito Santo nos dizendo o mesmo que ensinou através dos apóstolos. Quem somos nós para rejeitar a quem Deus já aceitou? De mesmo modo que eles aprenderam quem são os judeus lá atrás para poder tentarem ali impor algo aos gentios, sendo que Deus mesmo aceitou os gentios. Não cabe a nós fazer juízo sobre os homens, e sim deixar que Deus ele cuide de cada pessoa. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a necessidade de misericórdia, de vivermos em misericórdia e olharmos para o seu mandamento. Se quando o mestre da lei foi até Jesus e relatou ali sobre o adentrar a vida eterna, que não poderia esquecer sobre o amor ao próximo, porque nós iremos nos arriscar utilizando das nossas diferenças em relação às nossas interpretações de diferentes visões nas escrituras e as nossas diferenças entre denominações e igrejas para ficar brigando se isso nos distancia do caráter de Cristo, se isso nos distancia do principal, o que Cristo mandou. Cristo mandou que a gente vivesse amando uns aos outros como ele nos amou. Ele foi até a mulher samaritana. Ele fez coisas das quais para nos mostrar que não era para a gente ficar vivendo em brigas por nossas diferenças, como tinham ali entre os judeus e os samaritanos, por exemplo. E o próprio Espírito Santo utilizou o apóstolo Paulo para repreender Pedro, que não deveria ali tentar impor aos gentios que fossem como os judeus. Então, assim como Deus não obrigou os gentios a serem como os judeus como gentios, porque agora os gentios querem brigar uns com os outros como se nós devêssemos ser igual, quando Deus mesmo nos aceitou e permitiu as nossas diferenças para que a gente aprendesse misericórdia. Isso não significa que a gente não deva ser usado por Deus para combater com a palavra coisas que não devem ser aceitas. Porém, a gente não pode utilizar disso para estimular brigas, enquanto tem pessoas se tornando ovelhas perdidas, enquanto tem pessoas que, em vez de ser restauradas, estão se afastando de Deus por causa das nossas brigas. E Deus não nos chamou para um evangelho de briga, Ele nos chamou para um evangelho da paz. Não vamos nos esquecer do mandamento de Jesus Cristo e daquilo que Ele nos ensinou, que é para que vivamos em amor e não em violência. E Paulo nos ensina exatamente disso. Ele repreendeu a igreja lá em Corintos, porque falou que mesmo eles conhecendo a palavra, eles estavam vivendo em discussões entre eles. E quantas igrejas hoje ficam gravando vídeo, brigando entre ministérios, brigando entre igrejas, comemorando que uma pessoa está saindo de uma igreja e outra, ao invés
invés de focarmos em quantos povos não estão alcançados, quantas crianças passam fome logo ali perto da gente, em Moçambique ou no nosso próprio país, quantas pessoas ainda não conhecem a Jesus, quantas pessoas que com um simples ato nosso de nos juntar como Esther para orar por essas pessoas, para ofertar nem que seja a nossa oração, quantas vidas a mais seriam salvas? E se a vontade de Deus é que o filho pródigo torne a casa, é que vidas sejam salvas, o porquê é que a gente pensa que Deus tem se agradado da gente utilizar do nosso conhecimento da letra para poder ficar tentando discutir e impor uns sobre os outros quem é mais ou menos aceito diante de Deus, quando o Espírito Santo mesmo repreendeu através dos apóstolos que não poderiam agir como se tivessem pessoas menos aceitas diante de Deus, como tentavam fazer ali em relação aos gentios e os judeus. Então, nós não somos judeus. Logo, nós, de diferentes placas dentre os gentios, não podemos ficar agindo como esse fermento do passado, com o legalismo, utilizando da palavra para poder ficar brigando se nós devemos impor uns aos outros a ser como nós, segundo o nosso entendimento humano, na lógica da letra, pensamos que o nosso próximo de outra igreja, de outra religião, deve ser para ser aceito por Deus, quando Deus mesmo aceitou. Quem é o homem para rejeitar aquilo que Deus já aceitou? E se isso pode causar vidas mortas, vidas caídas, como na parábola do bom samaritano, em vez de restaurar e levantar pessoas e estar ali ignorando quantos caídos tem, não deveríamos nós parar, pensar, frear. Peraí, queremos sim o bem em relação aos nossos pensamentos, a nossa denominação deve ser respeitada, mas a gente não deve utilizar das nossas diferenças, nem da interpretação da letra, para poder gerar brigas, porque Deus não nos chamou para brigas, não nos chamou para violência, mas para aprendermos a cada dia a misericórdia de Cristo Jesus e desenvolver o seu caráter, e não para utilizarmos para discussões e dando vazão às inclinações carnais dentro da vida espiritual, como se isso agradasse a Deus, porque não agrada não. Fico alerta. Muitos estão falando sobre isso da Igreja Católica e Deus não quer que a gente utilize disso para brigar, e nem mesmo dentro das igrejas evangélicas. É hora de parar de ficar gravando vídeo para brigar entre uma pessoa e outra, ou dentro das igrejas mesmo, ficarem fazendo disputas e discussões desnecessárias que só geram conflitos e ovelhas perdidas, enquanto Deus nos chamou para amar, e isso nos distancia do mandamento de Cristo Jesus e do evangelho que Deus nos chamou para viver em amor, em paz e buscando a misericórdia, mesmo nós não sendo perfeitos, não utilizando de legalismo e da letra para poder estimular violência e briga por nossas diferenças de igrejas e ministérios.